Irmãos, o tema de nossa mensagem de hoje é cavalos e cavaleiros. Tá? Nós estamos na nossa sexta parte da nossa série Apocalipse. Então nós vamos fazer como temos feito, dar uma olhada na nossa linha lá do tempo, né, no nosso gráfico. Nós vamos ler hoje Apocalipse capítulo 6. E nós percebemos que então nós vamos falar hoje sobre 4 cavalos e 4 cavaleiros. E aqui nós percebemos que ela está apontando para nós que os 4 cavaleiros dão início ao período chamado por Jesus de início das dores, né? Conforme algumas versões bíblicas você vai encontrar princípio das dores. Então, veja só, nós estamos dizendo que este período começa a partir aqui já da ascensão de Jesus. Isto é, quando Jesus sobe aos céus, nós temos início desse período chamado início das dores, aonde os 4 cavaleiros começam já a atuar. Então, no tempo já que João está escrevendo o livro, ele já está vivendo este período, ou que a gente chama aqui de princípio das dores, ou início das dores. E nós também, né, que a gente olha lá no gráfico, ano 2022, nós estamos ainda dentro deste período, aonde esses 4 cavaleiros estão atuando. Então nós vamos começar dessa forma agora a olhar para o texto. Eu vou pedir para passar o outro gráfico. Tem um outro gráfico, né? Eu só quero aqui destacar para vocês agora que nós vamos perceber que neste capítulo 6 existem 4 selos que serão abertos. Cada selo aberto vai indicar um cavalo, né, seu cavaleiro, tá certo? E depois nós vamos perceber que no 5º selo vai mostrar para nós que existe um grupo de crentes, isto é, cujas almas estão debaixo do altar. Nós vamos chegar lá e nós vamos daí falar, explicar um pouco sobre isso. E se eu não me engano, acho que tem mais um gráfico, né? E aí nós vamos ver que o último selo que vai ser aberto neste capítulo, tá? É o 6º selo. O 6º selo dá-nos a entender que ele vai acontecer já no período chamado do juízo de Deus, tá? Então, nós entendemos que nós temos os 4 cavaleiros, passa o princípio das dores, vai haver aqui um tempo chamado de grande tribulação. No término desse período da grande tribulação é que este selo é aberto. E aí, logo nós vamos começar a perceber que os selos e as trombetas, eles estão num paralelo, correspondem um ao outro. Quando nós começarmos a olhar para as trombetas, nós vamos tentar enxergar isso melhor. Então eu quero iniciar, na verdade, esse estudo lembrando que os cristãos, nos dias em que o livro do Apocalipse foi escrito, estavam sendo perseguidos ferozmente pelo Império Romano. O Império Romano era, neste período, o grande inimigo do cristianismo. Por quê? Porque os cristãos não prestavam culto a Roma e ao imperador. Os cristãos não se dobravam a César. Então, eles diziam que Jesus era o único Senhor. E eles se tornaram, desta forma, inimigos para o Império Romano. A igreja, neste período, quando João está escrevendo este livro, Apocalipse, se encontrava amedrontada. Muitos cristãos estavam se envolvendo com heresias, imoralidade sexual e se deixando influenciar por pessoas dentro das próprias igrejas que os incentivavam a se amoldarem ao mundo de seus dias. Para quê? Para que eles pudessem, desta forma, deixarem de ser então perseguidos, né? E assim também poderem prosperar financeiramente, uma vez que naqueles dias eles não se dobrando ao imperador romano, eles também não conseguiam comercializar, né? Não conseguiam negociar, viver dentro da sociedade. Eles eram colocados de lado e passavam a ser mal vistos pela sociedade. Bom, em meio a isso, então, o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja daqueles dias, buscando encorajar os cristãos daquele tempo e também
mostrando para eles que Deus estava no controle da história e que eles deveriam descansar nesse sentido. No capítulo 5, Jesus, nós vimos domingo passado, é apresentado como leão e cordeiro, aquele que tem autoridade para julgar a humanidade, e por isso o livro da história lhe foi entregue pelo Pai. Então ele recebeu do Pai o rolo, o pergaminho, com o livro da história, e este livro tinha 7 selos. O capítulo 6, que nós estamos agora entrando, e nós vamos começar então a refletir, descreve o início do que Jesus chama de princípio das dores, ou início das dores, conforme a gente pode ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Fala: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, conforme eu falei, quando Jesus sobe aos céus, esse período, início das dores, já inicia. E a igreja de Roma está vivendo já esse início das dores, sendo perseguidos, mortos. Houve terremotos já naquele período. Então tudo que nós lemos que Jesus havia falado lá em Mateus 24 já começa a ser vivido por aquele momento da igreja, e até os nossos dias nós temos ainda vivido, porque nós nos encontramos neste período chamado início das dores. O início das dores começa com a abertura do primeiro selo. Os selos tratam das ações de Jesus na história, a partir de seu coroamento, até a sua segunda vinda. Então, os selos são abertos e eles estão tratando das ações de Jesus. O Rei dos Reis está agindo agora na história. Então, estes selos são representações de fatos na história a partir da coroação de Jesus. Isto é, a partir lá do capítulo 5, quando nós lemos que ele recebeu o rolo. Tendo este contexto em nossa mente, então nós vamos iniciar a nossa leitura do capítulo 6. Eu quero convidar você então a me acompanhar atentamente nessa leitura, capítulo 6 de Apocalipse, verso 1 e 2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Nós estamos diante de uma linguagem apocalíptica. Eu tenho dito isso, e por isso é de difícil compreensão. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, não se assuste se muitas vezes você não conseguir entender exatamente o que está escrito, do que se trata. Alguns teólogos, e os próprios teólogos, cada um navega por vamos dizer assim, um barco diferente nessa história, tá? Mas alguns teólogos identificam este cavaleiro como um agente da luz. Outros o identificam como um agente das trevas, mesmo se apresentando num cavalo branco, porque entendem que ele é um agente se fazendo de luz. Então, nós temos um grupo de teólogos que defendem que este cavaleiro é um agente da luz, e nós temos um outro grupo que defende que este cavaleiro branco é um agente das trevas, se fazendo de luz, mais ou menos que o texto fala a respeito, que até mesmo Satanás se faz de anjo de luz. Eu vou apresentar a vocês a forma que eu creio, tá? E eu respeito aí as demais posições, mas eu vou ser coerente com aquilo que eu creio. A cor branca do cavalo simboliza pureza. Este cavaleiro simboliza o evangelho de Cristo sendo anunciado. Isto é,
quando Cristo sobe aos céus, ele havia ordenado para a sua igreja, aos seus discípulos, que eles iniciassem a pregação do Evangelho. Todos os cavaleiros, os 4 cavaleiros que nós vamos estar aqui falando, eles não simbolizam pessoas. Você vai observar que todos eles simbolizam algo, não pessoas. Por isso entendemos também que desta forma, este cavaleiro não simboliza uma pessoa, não é o próprio Cristo em si, mas simbolizando sim o Evangelho de Cristo sendo anunciado. Jesus havia iniciado isso, ele havia ordenado de fato para que o seu povo começasse a pregação do Evangelho. A partir já quando ele sobe, desce o Espírito, é derramado sobre os cristãos, e eles cheios do poder agora vão testemunhar o Evangelho, e aí os outros cavaleiros, eles começam a surgir contra agora esta igreja que está pregando este Evangelho. Isto é, o cavalo branco que inicia a pregação, faz com que comece a vir contra ele agora também aqueles que querem destruir a pregação deste Evangelho. Então nós vamos observar este movimento a partir de nossas leituras, tá? Então, este cavaleiro simboliza o Evangelho de Cristo sendo anunciado, as boas novas de Cristo. E ele vem determinado a vencer. A igreja de Cristo não pode ser vencida, né, pelo inimigo. Ele vem determinado a vencer. Este cavaleiro então simbolizava para João naqueles dias e para a igreja que estava uma mensagem proclamadora de esperança e fé, na qual a igreja não seria vencida pelo Império Romano. E quando nós pensamos em Império Romano, nós devemos pensar que o Império Romano agia sobre aqueles dias, embora o Império Romano não exista mais em nossos dias, depois nós veremos isso, mas o livro de Apocalipse também trata o Império Romano como presente em nossos dias. Pode parecer um pouquinho confuso, né? O Império Romano deixa de existir, nós sabemos disso, só que o sistema, né, de vida que ali foi firmado, ele continua se propagando ao longo dos anos, inclusive em nossos dias. Depois nós veremos isso. Então, o sangue derramado agora por causa do testemunho deles não seria em vão. Essa é a palavra que João está dando agora para eles por meio deste cavaleiro branco. A pregação do Evangelho vem e vem determinada a vencer. Porque o Senhor deste Evangelho venceu. E Ele fará com que os seus também vençam. Essa mensagem precisa nos inspirar. Não só naqueles tempos, mas precisa nos inspirar hoje. Porque o Evangelho testemunhado por eles chegou até nós. E tem vencido ao longo da história contra tudo e contra todos. O Evangelho chegou até mim, chegou até você, e agora ele passa por nós para continuar vencendo. O Evangelho de Cristo, então, vamos dizer assim, cavalga na história como vencedor. Apesar de ter já enfrentado diversos inimigos e oposições, o nosso testemunho hoje continuará vencendo e fazendo novos discípulos para Cristo. Este Evangelho continua por meio de nós. Depois desta visão, então, deste primeiro, né, cavalo e seu cavaleiro, nós vamos ver que em Apocalipse, capítulo 6, versículo 13 e 4, o segundo selo é aberto. Então, eu quero convidar vocês a me acompanhar. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. O segundo cavaleiro recebeu então poder para causar guerra, tirando a paz da terra. Não é somente sobre a igreja que ele vem causar guerra, né? Que ele vem tirar a paz, embora também sobre a igreja, como eu falei, primeiro que surge o Evangelho. Com o Evangelho logo vem os cavaleiros tentando destruir e fazer com que o Evangelho se perca, vamos dizer assim, na história. Só que o Evangelho de Cristo vem
determinado a vencer, nada pode parar essa pregação. Só que esse cavaleiro vermelho, ele vem com esse fim, de tirar a paz da terra. Ele vem com o fim de criar guerras entre os homens. E como eu disse, não somente entre os cristãos, mas também. E eu estou dando esta ênfase, por quê? Porque muitos entendem que este cavalo vermelho e seu cavaleiro, eles foram enviados somente contra a igreja. Não, eles estão aí atuando, eles causam, por exemplo, a guerra que nós estamos assistindo entre a Rússia e a Ucrânia. Por trás de tudo que a gente vê, existe esse movimento espiritual. A cor vermelha deste cavalo apresenta o seu cavaleiro como aquele que fere, por isso o vermelho, fazendo com que os homens venham sangrar. A igreja nos dias de João, ela viveu rumores de guerra. Os povos germânicos, chamados de bárbaros, iniciaram guerra contra o Império Romano. E no ano 476 depois de Cristo, eles puseram fim ao Império Romano. Naquele tempo, por isso que eu estou querendo mostrar para vocês, esses cavaleiros já estavam atuando, e eles continuam atuando em nossos dias. Este cavalo e seu cavaleiro atuam também através das diversas instituições estabelecidas pelos homens. Como é que se dão as guerras? Elas se iniciam a partir daqueles que possuem o poder. Não são as pessoas que não possuem poder que começam uma guerra. Ninguém pega uma pá, e sai querendo causar uma guerra. As guerras começam lá, naqueles que têm o poder nas mãos. Vladimir Putin começou uma guerra porque ele tem o poder do Estado, o poder de uma nação nas suas mãos. Muitos outros no passado fizeram o que ele fez, motivados por suas ambições muito egoístas, infantis algumas vezes. Eles não levaram em conta as vidas humanas que poderiam e que certamente sofreram e morreram durante este tempo de guerra, simplesmente com um desejo muitas vezes de aumentar suas fronteiras, de alcançar mais riquezas, ou simplesmente para deixarem os seus nomes na história. Alguns homens era esse o sonho deles. Eles queriam crescer territorialmente para que as pessoas lembrassem o quão grande eles eram. Mas não é só dessa forma que esse cavaleiro atua provocando inimizades e guerras. Famílias se destroem e guerreiam psicologicamente e fisicamente pelos mais diversos motivos. Nós vemos famílias se destruindo. Clubes de futebol têm os seus nomes atrelados a constantes guerras, de torcidas organizadas. Guerras políticas são travadas por diferenças ideológicas. Então, o que eu quero que vocês consigam entender é que essas guerras, elas nascem de instituições estabelecidas que dão às pessoas poder. E quando elas recebem o poder, elas começam a ser influenciadas pelo inimigo, que desperta suas paixões. Lembre que o homem, segundo as próprias palavras de Jesus, manifesta o mal que existe em si mesmo. Desperta então essa maldade está no coração dos homens. E aí começam-se as guerras. As redes sociais são instrumentos de guerra e de destruição dos seres humanos. Por meio delas o bullying é praticado. Pessoas têm sua paz roubada. Algumas pessoas chegam a se suicidarem, devido ao bullying cometido, por exemplo, através de redes sociais. Algumas chegam a se cortar, a se odiar e até mesmo tirar a própria vida. Este cavalo vermelho e seu cavaleiro, sem dúvida, foram a causa do sofrimento e de morte de muitos cristãos. Muitos foram torturados e violentados ao longo da história da Igreja de Cristo por atuação deste cavaleiro. O terceiro selo, ele é aberto, e aí nós vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário,
e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O cavalo preto e o seu cavaleiro representam a fome, a pobreza, a exploração, a injustiça, que são subprodutos da guerra. Então, preste atenção na ordem dos cavalos. Então sai o primeiro cavalo, pregando o evangelho, anunciando vida. Aí vem o segundo cavalo, provocando discórdia, guerras. E o terceiro cavaleiro que surge, vem trazendo fome. Morte através da fome, que é um subproduto da própria guerra, que é um subproduto das brigas, das invejas. 1 denário era o salário de um dia de trabalho. O trigo e cevada são grãos básicos, né, usados na alimentação, que aqui são vendidos por um preço altíssimo, para mostrar o que? A opressão sobre os pobres. É interessante isso, porque este cavaleiro, ele está trazendo opressão sobre os pobres. Por isso diz, não danifique o azeite e o vinho. Às vezes a gente pensa que ele está trazendo fome para todo mundo. Não. Ele está trazendo fome para os pobres. Ele vem para oprimir ainda mais aqueles que já têm dificuldade. A cevada era usada até naqueles dias como alimento para os animais. Então era um alimento muito barato, básico, né? Só que, veja só, estava sendo vendido por o preço de um dia de trabalho. A balança aqui significa época de escassez e de injustiça social. Por isso que ele vem com a balança. Contudo, a fome trazida por este cavalo preto, né, seu cavaleiro, não podia tocar nos ricos. Quando o texto está dizendo para você não danifique o azeite e o vinho, ele está falando do alimento que somente os ricos tinham acesso. O rico não ia comer a cevada que era dividida lá com os animais, não. Ele ia comer o alimento nobre. E por isso não deveria danificar esse alimento, porque esse era dos ricos. Naqueles dias o Império Romano, ele era um instrumento de opressão. O Império impunha altos impostos sobre o povo, e somente os ricos eram favorecidos pelo Império. Então, o leitor daqueles dias do livro de Apocalipse entendia claramente do que estava dizendo o texto. Os cristãos, por não proclamarem César o Senhor, não conseguiam prosperar, não conseguiam fazer negócios, não conseguiam comprar azeite e vinho. Eles iam comprar a cevada, só que agora estavam vendendo caríssimo, para serem explorados. Não é diferente dos nossos dias. Hoje as grandes nações oprimem e exploram os pobres. Os grandes empresários oprimem e exploram as pequenas empresas. Os patrões muitas vezes oprimem e exploram seus empregados. As donas de casa muitas vezes oprimem e exploram suas empregadas. A questão é que nós precisamos sempre ler e nos perguntar como nos encontramos diante dessa realidade. Como que nós cristãos respondemos ao mercado capitalista injusto e opressor de nossos dias? Nós seguimos no mesmo fluxo desse mercado? Ou nós buscamos honrar as pessoas que trabalham para nós, que nos servem? Quem é você neste mercado? Você é o oprimido ou você é o opressor? O quarto selo foi aberto. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o quarto selo,
ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que este cavalo ele não é amarelo. Mas, pastor, está escrito amarelo. Mas é que a palavra amarela, tá, traduzida para não é a melhor palavra correta da tradução grega. A melhor tradução seria um amarelo esverdeado, um tom pálido, um tom de cadáver. É que a tradução, né, ficaria um pouco pesado, mas essa é a ideia. Por isso que é o cavaleiro que traz o quê? Morte. Ele tem a cor da morte. Este cavalo e seu cavaleiro são seguidos pelo Hades, que significa inferno. Onde a morte está, o inferno está perto, tentando tragar, tentando levar, né, de qualquer jeito essas vidas colhidas por este cavaleiro da morte. Agora preste atenção, foi dado a este cavaleiro poder. O texto fala isso, foi dado poder. Porque a morte e o inferno não têm poder sobre a vida. Porque Jesus é a vida. E ele só pode atuar na medida que o próprio Deus permite que ele atua. E é interessante isso, porque foi dado poder, mas também foi dado um poder limitado. Se você prestou atenção na leitura, diz que ele só podia agir 25% de toda a terra, não podia tocar mais do que isso. Então, foi dado poder, autoridade para que esse cavaleiro pudesse agir sobre toda a terra, mas também foi limitado a sua atuação, tá? Então, só 1/4 da terra, né, o que corresponde a 25%. Jesus colocou esse limite, este número, né? Então, a morte podia agir, sim, e podia agir também dentro de um limite. Somente como? Por meio da espada, da fome, de praga e por meio das feras. Então você percebe que Deus está no controle de toda essa história. Em meio a este quadro de morte e sofrimento da humanidade, os cristãos não estavam isentos. Muitos deles estavam vivendo tudo isso que nós estamos aqui falando. E possivelmente sofreram mais até do que os demais seres humanos. Porque eles eram vistos, né, como rebeldes, como insubmissos às autoridades estabelecidas pelo Império Romano. O 5º selo vem nos mostrar agora a situação daqueles que morreram em Cristo, que não cultuaram o imperador romano, que não apostataram da fé em Jesus Cristo, que eles foram fiéis ao Senhor até a morte. Apocalipse 6, verso 9 ao 11. Aqui a gente tem então aqueles que esses cavaleiros atingiram, né, e acabaram sendo levados por este último cavaleiro. Diz a senhora: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O cavaleiro branco veio, começa a pregação do evangelho, vêm os outros cavaleiros e começa também uma perseguição, trazendo morte sobre a terra, e principalmente, né, sobre aqueles que pregavam a palavra de Deus. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? As almas dos crentes, de acordo com esta visão, estão debaixo do altar. Isto é, debaixo do sangue de Cristo. O altar simboliza o sangue de Cristo. Elas estão remidas e justificadas. Por isso se encontram debaixo do altar, guardadas pelo sangue de Cristo. Segundo a visão de João, as almas dos crentes não estão inconscientes.
estão no céu, clamando pela justiça. E clamar pela justiça, neste contexto, é clamar pela concretização da promessa do reino de Deus. Não é um clamor de um desejo de vingança pessoal. Não é esse tipo de clamor. Não é que eles estão lá clamando, falando: Senhor, aquele soldado cortou minha cabeça, o senhor precisa ir lá e cortar a cabeça dele. Não, não é esse tipo, tá? Não é essa vingança pessoal. É um clamor da igreja para que se cumpra, né, as promessas ditas pelo Senhor. Eles estão ansiosos, aguardando o cumprimento dessa promessa. Então é o anseio e o desejo de ver o reino de Deus estabelecido no universo. Esse clamor, até quando? Foi respondido por Jesus com uma resposta surpreendente a todos nós. Veja o que diz Jesus a eles, Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Você entendeu a resposta de Jesus? A veste branca, tá, não significa que essas almas receberam literalmente vestes. Você imagina? Então aí você ia imaginar Vocês lembram aquele desenho do Gasparzinho, né? Não, não é literalmente, tá? Isso é uma maneira figurada de se escrever que elas foram purificadas, tá? Através do sangue do Cordeiro. Elas estavam perdoadas, seus pecados todos, né, pagos, tá? O surpreendente está na resposta que Jesus deu para eles que haviam sido mortos por perseguição. Então, Jesus diz para eles: olha, esperem um pouco mais, até que se complete o número dos seus conservos, irmãos, que devem morrer como vocês. Jesus está dizendo que ainda há cristãos que precisam morrer como mártires. Nós estamos diante de uma medida de Deus que não sabemos quando se completará. O número de mártires ainda não se completou. Isso nós podemos entender que é o que está dizendo o texto. Não se completou. Talvez falte a minha morte. Ou talvez a sua morte. Como um mártir. Para que essa medida se complete. Aí a pergunta que eu levanto é: você está pronto para morrer por Jesus? Se ainda há cristãos que precisam morrer como mártires, isso significa que a ira de Deus não transbordou. Deus ainda está tendo paciência para que ainda haja salvação para muitos outros. Mas a qualquer momento, ela pode transbordar. E Deus se levantar do seu trono furioso e gritar nos céus: basta, chega! Quando isso acontecer, o sexto selo se cumprirá. Então eu quero ler para vocês o que está escrito no sexto selo. Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao 17. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos,
todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Estes versos descrevem o quadro que acontecerá quando a ira do Cordeiro, a ira de Deus transbordar. As almas dos mártires, daqueles que morreram por causa do nome de Jesus, em toda a história da igreja, será então vingado no dia do Senhor. O sexto selo se refere a um futuro breve, que eu acredito que logo veremos se cumprir. E este será um dia de caos total, terremotos, o sol se tornará escuro, a lua vermelha, as estrelas do céu cairão, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos poderosos da terra. Todo ser humano se esconderá nesse dia e pedirá, olha só, para que as montanhas caiam sobre eles. De tão terrível que será esse dia. O julgamento chegou. Quando o sexto selo se abrir, o julgamento chegou. A casa caiu para os ímpios. A casa caiu para os incrédulos. Eles vão vivendo, né, nos seus pecados, mas vai chegar esse dia. A casa caiu, aqui ela já caiu. Eu quero terminar essa mensagem perguntando então a você: em quais destes cavaleiros você se enxerga? Ou com quais destes cavaleiros você se identifica? Pode parecer uma pergunta pesada, mas que você precisa fazer essa reflexão com muita seriedade. Pense bem em sua resposta. Você se vê no cavaleiro branco, como um homem e uma mulher de Deus que está anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, com as suas palavras, com as suas ações? Ou você se vê em um dos outros cavaleiros, como esses cavaleiros que passam por cima de seus semelhantes, fazendo com que eles sangrem, explorando-os, muitas vezes financeiramente, oprimindo-os psicologicamente e levando-os, alguns, até mesmo à morte, seja a morte psicológica, às vezes até uma morte física. Como eu disse, muitas pessoas morrem por causa de bullying e por outras coisas, não suportando a pressão que a sociedade impõe sobre elas. Sansão, ele foi um homem extremamente forte, que abusou da paciência de Deus, abusou. Mas um dia, a casa caiu para Sansão. Deus deixou que os seus inimigos o derrotassem e o humilhassem. Sodoma foi uma cidade que abusou da paciência de Deus. Mas um dia, a casa caiu para Sodoma. A ira de Deus transbordou contra ela e a cidade foi destruída. Nínive foi uma cidade que abusou também da bondade de Deus, e Deus a condenou, mas eles ouviram a palavra e se arrependeram, e porque se arrependeram, Deus poupou a cidade de Nínive. Se você está do lado de Cristo, saiba que está próximo o dia em que o Senhor irá vingar o seu povo, por todas as feridas, por todas as lágrimas, que os ímpios, que os governantes, que os poderosos deste mundo os fez derramar. Mas se você é um destes, cavaleiros aí que tem feito os filhos de Deus sangrar, derramar lágrimas, que tem passado, quem sabe, por cima de seus semelhantes, com seu cavalo, usando do seu poder financeiro, do seu status,
abusando daqueles a quem você deveria amar e respeitar, destruindo a humanidade deles, saiba que a sua casa vai cair. A qualquer momento ela pode cair. Deus vê todas as coisas. E Ele viu quando alguém também passou por cima de você e te atropelou. Não te respeitou, não te amou. Quando foram injustos com você, quando te feriram, quando te fizeram sangrar. Deus tudo vê. Mas eu digo a você, não faça justiça com as suas mãos. Lembre-se, você deve ser cordeiro e não leão. Enquanto aqui estiver. E se você é um cavaleiro que está passando por cima de alguém, de outros, praticando injustiça, sangrando vidas ao seu redor, lembre da cidade de Nínive. A casa não caiu porque se arrependeram. É tempo de arrependimento ainda. É tempo de reconhecer erros e voltar atrás. Este é o tempo que Deus tem nos dado. Tempo de mudarmos o lado em que nos encontramos. Clame o sangue do Cordeiro sobre sua vida. Se coloque debaixo do altar do Cordeiro. E descanse. Até que se complete o número daqueles que morrerão por Jesus. Deus te abençoe.